Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meet dos Síndicos. Eu sou Adriana Souza e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. O nosso objetivo tem sido usar a tecnologia para conectar o mercado condominial de todo o Brasil numa experiência única, elevando o nível de gestão condominial em todo o país. A cada semana que passa, temos atingido um público maior voltado para condomínios. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e que ajudam no crescimento e no engajamento do canal. Então, já aproveita, clica no botão de se inscrever, dê um like e comenta de onde você está falando. Assim, o Meet dos Síndicos será cada dia maior e nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Eu também deixo o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, queremos agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios, e a Condoasp, assessoria condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. Como vocês sabem, no final, respondemos perguntas que vocês enviaram para nossos convidados. E para as perguntas de assuntos jurídicos, receberemos uma advogada especialista para responder. Isso é fruto da parceria com a ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. E hoje, quem estará conosco é a doutora Ana Júlia Rocha, advogada especialista em direito condominial. Doutora Ana Júlia, seja muito bem-vinda. Olá, senhora Adriana. Olá, pessoal que está nos assistindo. Boa noite. Boa noite a toda a comunidade condominial, a todos os síndicos, prestadores de serviços, todo mundo que está acompanhando a gente. Sempre é um prazer, é uma honra participar aqui do Meet dos Síndicos, tentando contribuir um pouquinho, né, com o meu conhecimento. E hoje eu venho muito animada para a gente conversar hoje sobre gestão de áreas comuns. Fiquei sabendo que hoje é um meet só de mulheres, então pode ter certeza que será uma aula. Daqui a pouco, então, no final, ela retorna para responder as perguntas enviadas por vocês. Até já, doutora. Até. Até. Hoje nós vamos falar sobre alguns problemas que podem aparecer no uso de áreas comuns dos condomínios, como o playground, churrasqueira e área das crianças. Muitos síndicos precisam lidar com as expectativas e desejos dos moradores, mas também tem que ter o objetivo de manter essas áreas comuns seguras e eficientes para todos. Nós vamos conversar hoje sobre a importância de se controlar o bom uso das áreas comuns e como melhorar a eficiência no controle dos moradores e dos convidados. Para falar sobre esse assunto, trouxemos profissionais que vivem isso na prática. Recebo hoje Elaine Queiroz, há 5 anos no mercado condominial, já foi subsíndica, conselheira fiscal, ou melhor, e atualmente síndica. Seja muito bem-vinda, Elaine. Como você está? Olá, boa noite, Adriana, boa noite a todos. Um prazer estar aqui contribuindo, obrigada pelo convite. Eu estou bem, é um grande prazer poder contribuir para essa disseminação de informação que é tão importante, porque às vezes nós, como síndicas, nós temos uma determinada visão que precisa ser disseminada para todos os moradores, para todos os conselheiros, para nos ajudar nessa administração. Então, é um prazer poder contribuir, espero que nós tenhamos uma noite bem produtiva. Sim, também está conosco Cláudia Smith, síndica profissional, que atua no Rio de Janeiro há 3 anos. Seja muito bem-vinda, Cláudia, tudo bem? Olá, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite. Espero poder contribuir bastante a nível de informação, trazendo a minha experiência, que comecei como uma síndica moradora,
e tenho sido reeleita por unanimidade dos presentes, e gostei tanto que resolvi me profissionalizar há 3 anos. Mas eu estou indo para o meu 7º mandato no condomínio onde eu resido, e tenho sido reeleita também nos outros condomínios onde eu estou atuando profissionalmente. Sensacional, Cláudia. Para você, gestor que está nos acompanhando, a manutenção e a organização do uso das áreas comuns do seu condomínio é um quebra-cabeça complicado? Qual a sua maior dificuldade para controlar o uso das áreas comuns? É o controle de acesso? É a definição das regras de uso? Ou é a dificuldade de fazer os moradores compreenderem a importância de manter os ambientes organizados para o uso de todos? Comenta aí no chat que a gente vai acompanhar. Enquanto vocês comentam, nós vamos a um rápido recado sobre o nosso parceiro, HR Digital. E voltamos na sequência. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. Imagina a tranquilidade de poder reformar a academia, fazer a manutenção da piscina ou revitalizar o salão de festas sem depender de quem atrasou o boleto e sem precisar cobrar taxas extras absurdas. Com as soluções do Banco HR, você mantém as áreas comuns do seu prédio sempre impecáveis, valoriza o patrimônio de todos e, de quebra, diminui drasticamente as reclamações dos moradores. Blinde o bem-estar do seu condomínio com o HR, o Banco dos Condomínios. Mas agora vamos ao ponto central do nosso encontro de hoje. Em diversos condomínios existe um triângulo constante de tensão: o sossego, a saúde e a segurança. E o palco principal onde esses direitos colidem são as áreas comuns, como a churrasqueira, o playground e o espaço Kids, que são os maiores atrativos para moradores. E, ao mesmo tempo, eles representam os maiores desafios de gestão, manutenção e mediação para um síndico. Com isso em mente, vamos abrir a rodada de perguntas para as nossas convidadas. Elaine, como o condomínio pode lidar com o sistema de reservas dessas áreas comuns? Por exemplo, churrasqueira, salão de festas. Qual é a melhor forma de fazer esse controle de marcações e cancelamentos dos espaços? Por aplicativos ou com o síndico ou com a portaria? O ideal é que seja por aplicativo. O ideal é que existem hoje aplicativos bem modernos, bem completos, que existem essa área de reservas. Então, na área de reservas, nós, como administradores, podemos colocar regras de uso, termos de aceitação, um calendáriozinho com a disponibilidade, onde o morador vai colocar a data que ele deseja reservar. E também a gente, nesse mesma parte das reservas, a gente coloca um informe de número de pessoas, quantidade de visitantes, limites de horários, e a gente pede para os moradores assinar esse termo somente após a leitura, porque já fica bem esclarecido. E aí também, nesse mesmo aplicativo, nós temos a opção de colocar uma solicitação de lista de convidados, porque é muito importante que na entrada do condomínio, lá na portaria, quando existe uma portaria humana, o porteiro precisa conferir, e essa lista de moradores precisa ser, essa lista de convidados, desculpe, precisa ser enviada com antecedência, até para a gente limitar, porque dependendo do tamanho do espaço físico, precisa de um limite de visitantes. Então, essa prática de enviar lista de convidados para a portaria, ou até mesmo para a empresa de portaria remota, para a conferência de número de convidados, é importante para se manter esse controle e até para uma eventual notificação, a gente conseguir identificar quantas pessoas estavam naquele recinto, se houve um excesso de convidados realmente, se houve algum dano ao patrimônio, a gente sabe exatamente aquele dia foi reservado pelaquela determinada unidade
com um limite X de pessoas. Então, a minha visão é que o aplicativo, hoje em dia, é a melhor forma da gente fazer esse controle, é moderno, é tudo feito virtualmente, chega o aviso na administradora e para o síndico, então, é uma forma bastante eficaz de controle e de reservas de espaço. Obrigada, Elaine. Cláudia, quais áreas comuns podem ter controle de acesso por biometria ou reconhecimento facial? Qual é a melhor forma de reduzir o uso dessas áreas por pessoas não autorizadas ou visitantes, aqueles sem supervisão? E como é que pode ser feita também, complementando essa pergunta, a gestão dos custos dessas áreas, né? Água, luz, internet, quando o uso de pessoas de fora do condomínio for frequente? Então, na verdade, bom, eu concordo plenamente com o que a Elaine falou, né? Respondendo aí a pergunta Sim, sim. anterior, é a melhor maneira. O mais importante, no meu ver, é que as regras sejam claras, né? Você tem que, por esse motivo, a importância de você ter um regulamento interno e uma convenção com as regras claras e devidamente atualizada ao mercado de hoje, né? Existe a maneira de você controlar por biometria. Hoje, inclusive, existem mercadinhos, né? É uma grande febre nos condomínios clubes, os mini mercados, que realmente são uma salvação por vezes, né? E até no mini mercado você pode permitir o acesso por biometria. Logo, você já está restringindo um visitante ou mesmo um entregador, um prestador de serviços, de você acessar um mini mercado, evitando assim um desconhecido no condomínio de até pegar alguma coisa e esquecer de pagar, né? Então, é uma maneira bem prática e tecnológica, de modo que não exista o ser humano, porque onde existe o ser humano pode acontecer algum tipo de desvio de conduta ou mesmo o jeitinho brasileiro. Então, o ideal é sempre a gente se utilizar da tecnologia para ficarmos isentos de responsabilidades de um funcionário, seja ele orgânico ou terceirizado, esquecer, passar pano, enfim, permitir algo que a regra é clara e não permite. Uhum. E aí, como é que fica essa gestão desses custos? Porque tem condomínio que tem muita gente de fora frequentando, né, com áreas externas, né, no play, e muitas festas. Como é que fica essa gestão desses custos? Água, luz, internet? Bom, o ideal, e normalmente no regulamento interno, existem os pagamentos de locação do espaço. Uhum. Então, é o tal do pay use, né? É o uso pela locação, seja do salão de festas, seja da churrasqueira. Então, é por isso que eu falo, regras claras, comunicação hoje é fundamental. Tendo as regras claras, acabou. Em vários condomínios é definido um percentual pela locação do espaço sobre o salário mínimo, outros sobre a taxa condominial. Então, esses custos, de certa forma, são cobertos justamente por essas cobranças. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Elaine. E você que está conosco aí acompanhando o Meet dos Síndicos, siga as redes sociais da Pred News e acesse o site prednews.com.br para acompanhar conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Chegamos ao nosso segundo bloco e agora vamos falar da manutenção dessas áreas. Mas antes disso, vamos conferir um rápido vídeo sobre o app Classicom. Você sabia que dá para reduzir a inadimplência do condomínio sem precisar aumentar cobranças? Com o app Classicom, sistema próprio da Condoasp, o morador tem acesso imediato à segunda via de boletos, aos extratos financeiros, tudo direto no celular, sem precisar ligar, sem ir até a administradora, sem depender da portaria. Isso facilita a vida do condômino, evita esquecimentos, agiliza pagamentos e dá muito mais controle para o síndico. Condoasp, tecnologia própria para uma gestão financeira mais simples, organizada e eficiente.
O app Classicom é o aplicativo mais completo para quem quer gerir o condomínio. É facilidade para o síndico e para o condômino. Entre as várias funcionalidades, ele permite gerenciar a reserva de áreas comuns, tudo na palma da mão. Para modernizar sua gestão, conte com o app Classicom. Hoje estamos falando sobre o uso eficaz e eficiente das áreas comuns do condomínio e um local que gera bastante engajamento e conflito nos condomínios, que é o playground, espaço kids e ambiente da churrasqueira. Vou voltar com a Elaine agora. Elaine, como o síndico deve fazer um cronograma de manutenção preventiva do playground? Existe alguma norma a ser seguida? Precisa de laudo técnico sobre a integridade dos brinquedos? Geralmente a gente conta com empresas profissionais do ramo, que já são experientes, então a gente faz um cronograma de, no mínimo, a manutenção mais intensiva, de 6 em 6 meses, com pintura, lixamento de partes de madeira, verificação de grama sintética, etc. Mas, além disso, a gente conta também com os nossos funcionários do condomínio, os zeladores, que vão fazer essa limpeza para estar sempre fazendo essa verificação, uma vez por semana, se não tem um parafuso um pouco mais fora do local, um equipamento que precisa ser mais lubrificado. Então, a manutenção com o auxílio dos profissionais, a gente procura fazer de 6 em 6 meses, conflitando, coordenando com o período de férias. Chegou junho e chegou dezembro. Antes disso, a gente precisa chamar a empresa, vamos verificar se o equipamento está tudo ok, fazer lubrificação, fazer uma limpeza mais reforçada, fazer ajustes, apertos de parafusos, etc. Mas, além disso, a gente precisa contar com os nossos zeladores ou rondas para fazer essa verificação semanalmente ou, no máximo, quinzenalmente, para verificar se esses equipamentos estão ok. E aí, se precisar fazer alguma manutenção, a gente bloqueia por uma semana, faz uma verificação completa mais minuciosa, se caso o zelador verifique que existe alguma inconsistência, chama o técnico antes dos 6 meses, para a gente poder deixar esse equipamento funcionando durante todo o ano, mas reforçando a observação durante o período de férias, que a gente sabe que o volume de brincadeiras é maior e, consequentemente, o volume de manutenção precisa ser mais rigoroso. O procedimento de manutenção precisa ser mais rigoroso. Então, eu adoto o procedimento de verificação de 6 em 6 meses, mas eu mantenho os meus funcionários vigilantes com relação à manutenção mensal ou quinzenal do equipamento, dependendo do porte do equipamento. Ótimo, Elaine. Cláudia, como pode ser feita a escolha de materiais que sejam mais duradouros e higiênicos para o condomínio, como pisos sintéticos ao invés de areia, ou grama sintética ao invés da natural? E o tipo de brinquedo escolhido, que também possa englobar crianças de várias idades. Como é que é feito esse controle, essa escolha? Bom, primeiro a gente tem que seguir as normas quando existem a ABNT ou mesmo as determinações dos fabricantes que são especializados nessa área, né? Eu também costumo me utilizar da mão de obra do próprio condomínio para essas vistorias. Coisas simples, eu tenho normalmente funcionários de manutenção predial, mas quando é uma reforma geral ou uma instalação, implementação de um novo piso, por exemplo, via de regra, é seguir as normas ABNT, e aí sim você tem que contratar uma empresa especializada para poder fazer o serviço de acordo com tudo que deve ser feito. Não adianta você querer economizar, colocar uma grama sintética de baixa, né, de poucos milímetros, digamos assim, quando, na verdade, existe a norma que determina que seja maior, por exemplo, né? Então, é necessário, de fato, seguir sempre a recomendação do próprio fabricante do brinquedo ou as normas estabelecidas na ABNT para a segurança de todos. Na verdade, as crianças que o usam, os pais, os responsáveis que estão ali assistindo enquanto brincam, é fundamental. Então, eu costumo falar que para fazer bem feito, porque senão é melhor nem começar.
Então, caiu alguma coisa numa reforma da fachada, quebrou a telha do parquinho de madeira. Vai comprar qualquer telha? Vai remendar? Não. Vamos lá, qual é o material original do parquinho de madeira? O que o fabricante recomenda? Onde é que a gente encontra este mesmo material para poder substituir? É dessa forma que tem que ser feito, até por questão de segurança. Recentemente nós tivemos aí o caso de uma síndica que foi até presa no Rio de Janeiro, porque ela resolveu fazer sem ART, sem empresas especializadas, se utilizando dos próprios funcionários orgânicos, de resolver forrar uma pilastra de um parquinho, e uma criança veio a óbito porque a pilastra caiu sobre ela. Então, isso é muito grave. É uma responsabilidade que nós, síndicas, assumimos, é o nosso CPF que responde civil e criminalmente. Daí a necessidade e a importância de você seguir realmente as normas e, quando necessário, contratar, sim, uma empresa de engenharia, seja para uma reforma estrutural numa área de lazer, ou mesmo uma reforma no próprio brinquedo. Tá ótimo, perfeito, Cláudia. Vou fazer a pergunta para as duas, hein? É necessário fazer uma pesquisa entre os moradores para adquirir brinquedos inclusivos para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida? E a necessidade de monitores nesse ambiente também é importante, né? Dependendo do tamanho do condomínio, o síndico precisa levar esse tema para discussão em assembleia? Primeiro, Elaine, por favor. A inclusão é um tema bem pertinente e necessário em todos os condomínios. Então, a gente ter uma área destinada às pessoas com necessidades especiais, às crianças, principalmente, com as necessidades especiais, para mim, eu vejo de extrema importância. Então, a gente precisa fazer essa pesquisa entre os moradores para saber se a gente tem moradores com algum tipo de especificidade, que a gente precisa de uma atenção especial, e aí a gente tendo moradores que precisam realmente de um acompanhamento mais específico, é sim importante a contratação de monitores. É importante que a gente coloque também que essas áreas precisam ser utilizadas com acompanhamento dos pais ou responsáveis, né? Mas a gente precisa também incluir de forma que todas as crianças, independente das suas necessidades, consigam brincar, consigam dividir essa alegria que é descer para o salão de jogos, para a brinquedoteca ou para o parquinho. Então, é importante a gente levar para a assembleia, até para dizer para os moradores que a gente tem crianças com determinadas necessidades, para eles conversarem com os filhos deles, para poder ajudar a acolher essas crianças, a brincar junto, a trazer para perto da hora da brincadeira. Então, eu acho importante a gente levar para a Assembleia, não necessariamente para aprovar o uso, mas para deixar claro que o condomínio se importa com a condição especial de determinadas crianças e que a gente colabora de todas as formas para que essa criança se sinta incluída, que não seja um problema para o condomínio, sim uma solução a gente adquirir brinquedos inclusivos, e que também é uma solução que a gente dissemine para as crianças a importância deles trazerem para perto e não marginalizarem as crianças com inclusão, que a gente, às vezes acontece. Então, é importante a gente trazer essa campanha de educação, principalmente na Assembleia, para que essa educação com os moradores seja transmitida para os pequenos. Eu acho de suma importância, muito importante mesmo. Cláudia, como é que é a sua experiência em relação a esse tema da inclusão? Então, é algo que hoje em dia se fala bastante e é extremamente necessário, né? Há décadas atrás não se tinha tantos casos de bullying, não existia nem essa denominação, né? E nós, síndicas, a gente não pode se considerar a educadora do filho dos outros, mas a gente pode ajudar e deve ajudar, né? Então, é fundamental. Eu tenho uma lista de transmissão nos condomínios que administro, e a gente faz enquete, a gente faz pesquisa, a gente faz uma caixinha de urna de sugestões, são várias maneiras de você conseguir incluir, acolher e socializar,
principalmente os diferentes, digamos assim, né? Todos nós somos diferentes, cada um com a sua característica específica, né? Agora, no meu ver, quando você toma decisão, digamos, em resposta a uma pesquisa, você chegou à conclusão de que realmente você deve fazer aquisição de brinquedos específicos para facilitar essa inclusão e socialização, tudo depende do montante, né? Existem convenções que determinam a alçada do síndico, né? Até para se resguardar, dependendo do montante, eu até gosto e prefiro deliberar em assembleia, sim, até para definir, olha, a gente tem a subsaldo de salão de festas, do fundo de reserva, cota de obra, como vocês gostariam que isso fosse adquirido e pago, né? Então, eu acho que eu prefiro, tá? Eu penso dessa forma. É melhor você deliberar em assembleia para que você não tenha futuramente um questionamento a respeito. Então, você está bem embasada com uma pesquisa realizada, com essas respostas, você faz as cotações dos brinquedos mais adequados, e aí você delibera em assembleia. Você fica mais resguardada, mais tranquila, e eu prefiro sempre pecar pelo excesso na transparência. É bem melhor. A gente dorme mais tranquila. O bate-papo está fantástico. Obrigada, Cláudia e Elaine. E você que está aí nos assistindo, o que você está achando aí desse bate-papo sobre a importância das áreas comuns do condomínio? Como é que funciona aí onde você mora? Deixe seu comentário sobre a nossa conversa aqui no chat. E não esqueça de seguir as redes sociais da Pred News e acessar o site prednews.com.br para acompanhar tudo sobre gestão condominial. A conversa está excelente, como eu já falei, os nossos espectadores, tenho certeza que estão participando bastante, estão curtindo, mas já vamos continuar, hein? Vou te convidar para assistir um vídeo rápido sobre o nosso apoiador Condoasp, assessoria condominial, e eu volto já. Você sabia que a Condoasp faz parte de um ecossistema com mais de 1.000 condomínios, presente em mais de 20 estados? Aqui, seu condomínio conta com gestão profissional, transparente, contabilidade completa e suporte 24 horas. Com o app Classicom, síndicos e moradores resolvem tudo na palma da mão. Boletos, pagamentos, reservas, ocorrência, prestação de contas. E ainda tem soluções financeiras exclusivas com o HR, o Banco dos Condomínios. A Condoasp Assessoria Condominial atua no Brasil inteiro e dispõe de equipes preparadas para atender todas as suas demandas para a gestão do condomínio, desde o calendário de manutenções, departamento pessoal, até a contabilidade. Acesse condoasp.com.br e saiba mais. Agora, a gente volta ao nosso bate-papo e vamos falar sobre segurança. Elaine, é muito comum vermos adolescentes, infelizmente, né, utilizando os espaços de lazer de forma inadequada ou fora do horário, o que gera risco de acidentes e danos ao patrimônio. Como a gestão deve atuar na segurança preventiva para coibir essas ações? As câmeras de monitoramento são suficientes ou o zelador precisa intervir na hora? Muitas vezes as câmeras de monitoramento não são suficientes. Então, a gente pode instruir aos nossos zeladores a caráter de informação, que faça uma ronda nos espaços de vez em quando, lógico, tendo a abordagem específica, esclarecendo que aquele determinado local tem regras para uso, que aquele determinado equipamento precisa ser utilizado de alguma forma, mas antes disso a gente precisa sempre estar colocando no grupo dos moradores ou no aplicativo informativos de regras de uso, informativos de limites de idade, alguns determinados espaços precisam de limitação, como, por exemplo, a academia, a gente pode usar uma biometria para limitar a idade para a utilização da academia, ou se aquele determinado espaço só pode ser utilizado mediante supervisão de um adulto, que o adulto precise colocar a facial para utilizar aqueles espaços.
E a gente também precisa sempre focar na informação do limite de horário, porque geralmente essa situação de adolescentes, geralmente é à noite, eles querem ficar conversando até mais tarde da noite, e aí a gente pode utilizar o ronda noturno, que alguns condomínios possuem, para ficar fazendo essa vigilância, e realmente essa abordagem de forma respeitosa, lógico, mas esclarecendo, olha, não podemos ficar nesse espaço a partir de 22 horas, esse volume de conversas de vocês pode estar incomodando os outros moradores, então a gente precisa reduzir esse volume, estabelecer a ocupação dos espaços de forma preventiva e informativa no grupo dos moradores sempre. É uma coisa que a gente precisa ficar batendo na tecla sempre, mas a informação nunca é demais. E aí é importante que a gente passe para os pais também essa responsabilidade de informar os filhos adolescentes de que todo o comportamento deles é de responsabilidade dos pais. Os pais precisam ficar vigilantes também, não só com as crianças, mas com o comportamento dos adolescentes, porque eles podem responder pelos atos deles. Independente de que estejam dentro do condomínio ou não, os pais continuam sendo responsáveis pelos jovens, pelos comportamentos dos jovens. Então, é imprescindível essa informação, essa transmissão das regras para os jovens também, para que eles fiquem cientes das obrigações e dos deveres deles. Verdade. Obrigada, Elaine. Cláudia, vamos falar sobre monitoramento e responsabilidade dos adultos. O condomínio pode permitir o uso do playground, brinquedos e brinquedoteca sem a presença de um adulto responsável? Qual é a melhor forma de criar regras para abordar a responsabilidade por danos aos brinquedos ou móveis desses espaços, hein? Então, é uma tarefa árdua. Ultimamente, a gente tem tido vários casos aí, e por isso, tantos decretos e que estão tramitando na Câmara, inclusive, porque é muito comum, existem até memes na internet em que eu estou pagando condomínio, minha criança está de férias e ela vai brincar sozinha porque eu tenho muito o que fazer dentro de casa, né? Eu trabalho fora e dentro de casa, mas não pode, é lei. Então, independente de regulamento interno, a gente tem a graduação aí das regras, né? Mas o Código Civil e a lei tem que ser cumpridas, né? A gente tem que acabar com essa cultura de que essa lei não vai pegar e a gente não precisa segui-la. Então, é fundamental. Mas a gente também tem como reforçar aquilo que já existe como regra, seja no regulamento interno ou mesmo no Código Civil, de a brinquedoteca é para crianças de até tantos anos, o parquinho de madeira é para crianças até tantos anos ou a partir de tantos anos. Essa regra, a comunicação dela tem que ser exaustiva. É preferível você ser repetitiva do que você se omitir nesse sentido. E campanha educacional. Por vezes, a gente precisa realmente bater na mesma tecla, divulgar exaustivamente, seja pelo grupo do condomínio, seja pela lista de transmissão, seja pelos monitores a nível de circular. Quando você percebe que está demais, sobretudo nas férias, em que as crianças ficam mais soltas, é fundamental reforçar que as regras existem e devem ser cumpridas, né? Então, às vésperas das férias escolares, normalmente eu já faço uma arte, coloco nos monitores e, da mesma forma, coloco na lista de transmissão para a gente poder se aborrecer menos, né? E existem casos em que você tem que chamar o papai, a mamãe, a vovó, o responsável por aquela criança ou mesmo adolescente, né? Querida, não pode andar sozinha nos elevadores, é lei. Você não pode simplesmente deixar a criança brincando e subir para fazer uma comida. Não pode. Mas eu pago o condomínio. Sim, não faz mais que obrigação, querida, mas não pode. É um ser que depende da sua supervisão. O condomínio não vai se responsabilizar, por exemplo, se tiver criança brincando de pique-esconde, que já aconteceu num dos condomínios que eu administro, na área da garagem.
Imagina você uma criança simplesmente se escondendo ao lado da roda de um veículo e vai que o carro saia repentinamente ou entra um carro, porque a gente sabe que onde tem ser humano tem BO, acontece daquele ser que só pode andar 20 quilômetros por hora, e ele entra 40 no condomínio, entendeu? Então, o condomínio não pode, de forma alguma, se responsabilizar por uma criança que está sem supervisão ou mesmo brincando num local inapropriado. Local de garagem não é local de brincadeira. E como é que a gente controla isso? Reforçando, é o reforço positivo e o reforço negativo. Você tem que ter um mínimo de psicologia com as crianças e mais ainda com os pais. Você tem que alertar, olha, se isso acontecer, se o seu filho está fazendo isso, se todas as crianças resolverem fazer o mesmo, se transforma num caos. E a gente vive em condomínio. Isso tem que ser reforçado para que as pessoas cheguem à consciência de que não pode. Não é por acaso, não é porque o síndico é chato, porque o síndico é rigoroso. Não, é porque é necessário. É para a segurança de todos, inclusive das crianças. Tá certíssimo, Cláudia. E você que está com a gente, já seguiu as redes sociais da Pred News? Aproveita e salva o site prednews.com.br aí no seu navegador para acompanhar conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Já já a gente volta para responder algumas perguntas enviadas pelos nossos espectadores, para as nossas convidadas, né? Mas agora vamos para um momento muito importante aqui da nossa live. Aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas aqui, a gente sabe que a maior angústia na rotina de um síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do cargo. Para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção nesse recado a seguir. O mercado de sindicância profissional não aceita mais amadores. Você está pronto para o próximo nível? Bem-vindo à mentoria para síndicos profissionais. Se você já atua e quer elevar seu nível técnico, ou se deseja ingressar no mercado com segurança e credibilidade, este é o seu lugar. Aqui, nós substituímos o improviso por método, fundamento e visão de mercado. Preparamos você para o mundo real em 13 pilares estratégicos: fundamentos e postura profissional, legislação aplicada e proteção jurídica, limites de atuação, responsabilidade civil e criminal, gestão de assembleias e rotinas operacionais, contabilidade descomplicada e combate à inadimplência, rateio estratégico e ética na governança, mediação de conflitos e tecnologia aplicada. E, por fim, posicionamento de mercado e precificação. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Saia do improviso. Tome decisões fundamentadas. Construa uma carreira respeitada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. A Mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. Toda essa jornada está organizada em 13 módulos, repletos de videoaulas e materiais complementares para você consultar sempre que precisar. O grande objetivo é te dar base jurídica e administrativa para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ e conheça todos os detalhes. E atenção para a nossa condição especial. As 100 primeiras inscrições garantem a mentoria pela metade do preço, com 50% de desconto. Muito bem, o recado foi dado e chegou a hora de conferir e responder as dúvidas que vocês nos enviaram. O Paulo Roberto de Amparo, lá em São Paulo,
pergunta: como é feita a organização e as regras para o usuário da churrasqueira em dias de festa ou comemoração? O condomínio precisa utilizar limitadores de decibéis nos dias de evento? O síndico pode colocar outro horário de encerramento que não seja 10 da noite? Por favor, Elaine. O controle de acesso, de aluguel, de reservas, de churrasqueiras, de salão de festas, desse tipo de espaço, é imprescindível que seja regido pelo regulamento interno do condomínio, que seja um regulamento feito e aprovado em assembleia, para que exista essa concordância. Então, churrasqueiras, um número menor, haja vista a limitação de espaço, e salão de festas, um número maior, aí vai depender do espaço físico de cada condomínio. É importante no ato da reserva também que sejam especificados o número de convidados e a relação dos nomes dos convidados, para que seja realmente conferido, e também que a gente consiga deixar claro, através de informes, de termos de responsabilidade, que o comportamento daqueles convidados nas churrasqueiras, eles são dependentes do proprietário, do morador, do inquilino, enfim, da pessoa que reservou a churrasqueira. Então, o morador, ele é responsável por todos os atos dos seus convidados. Então, que precisa ser mantida a ordem e que essa responsabilização de manter o número de convidados no limite, assim como a identificação deles, pertence à pessoa que reservou. E com relação aos decibéis, eu acho interessante o sistema do condomínio adquirir as caixas de som, porque aí o condomínio coloca as caixas de som que ele comprou, que a gente compra naquele determinado volume, naquela determinada potência, e mesmo que o morador coloque no último volume, ela não vai incomodar as outras pessoas, alguma unidade que esteja perto, ou outra pessoa que esteja utilizando a piscina, por exemplo, que não quer ouvir o barulho do salão de festas ou da churrasqueira. E com relação ao limite de horário, vai depender muito do espaço físico. Se for um salão de festas fechado, pode-se ser deliberado em assembleia e no regulamento interno que esse horário seja estendido um pouco mais. Mas se for um espaço mais aberto, o ideal é que realmente o limite seja no máximo até 10 horas. Alguns condomínios têm o limite de 8 horas da noite no domingo, afinal de contas as pessoas se recolhem um pouco mais cedo, porque começam a labuta novamente na segunda-feira, mas vai depender muito de cada caso. Se for um espaço fechado, a gente pode deliberar um aumento do horário, assim como um aumento do volume da caixa de som. Mas se for um ambiente aberto, o ideal é que a gente mantenha esses limites bem estabelecidos e mais rígidos, para que a gente também contribua com os 3 S's, né? A saúde, o sossego e o sentimento de que você compartilha o seu espaço com outra pessoa que naquele momento você está querendo se divertir, mas a outra pessoa pode estar querendo descansar. Então, é importante que haja esse respeito, essa conscientização, que essas regras estejam claras no regulamento interno com relação ao limite de horários e que essas regras sejam transmitidas todas as vezes que se fizerem reservas. É exaustivo, é maçante, mas isso precisa ser observado todas as vezes para que não haja, assim, aquele esquecimento acidental da pessoa que está alugando, né? Então, é importante frisar o limite, de horário e de convidados, tanto para a churrasqueira quanto para o salão de festas também. Tá ótimo, Elaine, obrigada. A Patrícia Gouveia, de Petrópolis, pergunta: Cláudia, o síndico pode colocar um limite máximo de convidados externos para evitar a sobrecarga das áreas comuns perto das churrasqueiras, como piscinas e quadras? Como é que é feito o controle de quem entra e fica apenas na área da churrasqueira, e aí as pessoas que circulam nas outras áreas também? Sim, não só pode, como deve, né? Cada área comum tem o seu limite de capacidade de receber os convidados. Então, tanto o salão de festas ou mesmo a churrasqueira tem que ter, voltando a falar, regras claras. A comunicação é fundamental. É aquilo, o combinado não sai caro, como a galera costuma falar. Então, assim, a regra existe e deve ser cumprida, e deve ser extremamente bem divulgada, justamente para a gente poder fazer o controle e todos realmente se divertirem, utilizarem-se das áreas comuns, mas com segurança, com saúde, porque
quantidade muito grande de pessoas também não é saudável, é fato. Então, é fundamental, não só pode, como deve fazer esse controle. Lista de convidados, sempre com antecedência. Eu costumo estabelecer algumas regrinhas básicas. Se a lista de convidados não for entregue, a chave de acesso à parte alugada não será liberada. Simples assim. Então, quais são as regras? São estas. Eu criei também um termo de consentimento, um termo de responsabilidade na alocação das áreas. A pessoa tem que preencher, tem que informar qual vai ser o evento. É aniversário da minha filha, da minha afilhada, da minha sobrinha, é uma comemoração de formatura, não importa. Que horas vai começar, que horas vai terminar, do que se trata, com esse termo devidamente preenchido e assinado, com o comprovante do pagamento da locação da área e com a lista de convidados entregue com antecedência, aí sim a chave do espaço é liberada. Perfeito, Cláudia. Agora pergunta para a Elaine, do Murilo Santiago, lá de Salvador. Após o uso do salão de festas, a responsabilidade de entrega do espaço limpo é total do morador ou é melhor cobrar uma taxa maior pelo uso e contratar equipe de limpeza? Qual é o modelo que gera menos atrito, Elaine? Eu acredito que o modelo que gere menos atrito é deixar a limpeza para o morador. É lógico que a gente não vai exigir uma limpeza profissional impecável do morador, mas é importante que a gente peça para o morador deixar o ambiente limpo. Por quê? Porque as festas geralmente terminam 10h30, às 11 da noite, e vai ficar inviável contratar essa limpeza ainda nesse dia. E se esse salão de festas não for minimamente limpo, resíduos de líquidos no chão, passar um pano e tal, atrai praga, atrai formiga, algum tipo de bicho, algum tipo de praga que pode ser que seja bem danoso para o resto da área comum do condomínio. Então, é importante a gente conscientizar os moradores que eles vão receber o espaço limpo e que eles têm que deixar o espaço limpo. Lógico que no dia seguinte, na segunda-feira, a gente já tem o cronograma com a zeladoria de reforço na limpeza do salão de festas, com lavagem do piso, se for preciso, lavagem mais intensa das mesas, cadeiras, etc. Mas é importante que a gente peça, eu pelo menos prefiro praticar com os moradores, que eles deixem o ambiente limpo, para que não passe a noite toda correndo risco de atrair praga, e que seria muito pior, e também devido ao horário, né? A gente chamar uma empresa profissional durante a noite, existem moradores que alugam um salão de festas e deixam um furacão, aí vai ficar esse furacão a noite toda até o dia seguinte, é melhor colocar na responsabilidade deles que eles mantenham realmente o espaço limpo. Perfeito, Elaine. Agora pergunta para a Cláudia, da Letícia Ramos, de Natal. Muitos condomínios têm o projeto de restringir o uso de churrasqueiras e outras áreas comuns para locatários de curto prazo, aquele Airbnb, né? Qual é a melhor forma de tratar esse tema sensível na Assembleia e com a administradora? Cláudia. É um tema, especialmente no Rio de Janeiro, né? É uma cidade praiana, muitos turistas, é bem tenso por vezes, né? Mas volto a frisar daí a importância de ter uma convenção e um regulamento interno devidamente atualizado. É uma prática de um tempo para cá, que começamos a ter aqui no Brasil, lá fora já existe há mais tempo. É complicado, porque você não pode proibir o uso de um locatário por curta temporada, né? Mas existem as regras. Então, a comunicação e a regra é fundamental em qualquer tema que tem divergências usuais, digamos assim. Então, mas proibir o síndico não pode, né? Restringir o uso. Eu sei que existem síndicos que fazem, mas legalmente eu já fui orientada por consultoria, você não pode, né? Então, se você arrumar
problema com o locatário de curta temporada, isso pode se transformar num problema na esfera judicial, até porque hoje todos resolveram eliminar o diálogo, a conversa e partir logo para uma briga judicial. Então, o judiciário está aí assoberbado de problemas que facilmente seriam resolvidos com uma simples conversa, né? Então, é bom senso sempre. O problema é que nem todos têm. Mas, assim, proibir, impedir, a gente não pode. Tá ótimo. Cláudia, Elaine, obrigada. E agora vamos chamar novamente a doutora Ana Júlia, que vai responder algumas perguntas jurídicas que vocês enviaram. Bem-vinda de volta, doutora. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. O Murilo Silvestre, de Salvador, perguntou: o condomínio resolveu instalar antenas ou painéis publicitários para gerar aquela receita extra, sabe? Qual é a melhor forma de provisionar esses recursos na receita do condomínio, doutora? Bom, primeiramente, o síndico e a comunidade condominial, eles têm que ter em mente que esse valor que vai ser arrecadado de forma extra, ele não é a contribuição ordinária do condomínio. Está previsto, inclusive, na Lei 4.591 de 64, que essa nova entrada, esse novo valor a ser arrecadado, ele tem que aparecer de uma forma destacada no orçamento. Porque, de novo, essa proporção, esse valor de arrecadação do condomínio, o ordinário, ele continua sendo o rateio entre esses condôminos. Então, a primeira coisa a se fazer quando tiver uma renda extra em relação a painéis publicitários, antenas, ou até uma cessão do espaço comum mesmo, é fazer com muita transparência contábil e ter uma aprovação assemblear de forma prévia, né? Para que essa arrecadação não seja confundida com essas cotas ordinárias, mas lançadas em uma rúbrica própria, né? Como uma receita extraordinária, uma receita acessória, patrimonial, e que tem uma destinação própria e que está expressamente aprovada em assembleia. Então, por exemplo, vincular essa receita a algum objetivo específico, um reforço de caixa, uma redução parcial da cota ordinária, ou até uma formação do fundo de reserva, acaba evitando, no futuro, né, uma alegação de desvio de finalidade e dá uma previsibilidade para a gestão, como a gente tinha tratado na semana passada do orçamento, né? Então, assim, falando um pouquinho mais sobre isso, tem um detalhe muito importante que é preciso analisar esse contrato, justamente por conta de impactos tributários com a Receita Federal e até mesmo um impacto urbanístico. Então, essas receitas elas podem estar condicionadas a algumas repercussões fiscais, urbanísticas, contratuais. Então, é sempre bom o síndico, antes de contar com esse valor, a mais esse valor extraordinário, ter toda essa comunicação com a comunidade de forma bem transparente e observando os princípios de segurança também. Perfeito. O Gilberto Ferrari de Chapecó pergunta: o condomínio pode legalmente restringir o uso da churrasqueira por moradores inadimplentes ou isso é considerado sanção pedagógica ilegal e pode gerar processo por danos morais? Olha, Gilberto, esse é um tema muito importante porque ele também é muito delicado. As pessoas perguntam muito sobre essa questão do uso da churrasqueira, de salão de festas, enquanto a pessoa está inadimplente, né? É um questionamento que a gente recebe de uma forma um volume muito maior aqui no escritório. Então, assim, a primeira coisa é analisar de uma forma muito delicada, porque em regra não seria, porque a própria inadimplência, a pessoa recai em inadimplência, ter a cobrança, ela já tem uma disciplina própria e acaba que fazendo de uma forma, como é que eu posso dizer, mais liberal, não, a pessoa não pagou, não arcou com o condomínio, então eu vou, por liberalidade, restringir essa pessoa. Não pode, porque hoje o entendimento, inclusive do STJ, o entendimento mais seguro, né, a jurisdição mais consolidada, é de que não pode ter essa restrição como uma forma de coerção ao pagamento, porque isso caracterizaria uma sanção atípica, ou como as pessoas estão utilizando muito essa expressão, uma punição pedagógica ilegal. Então, assim, é importante ter isso em mente, porque se a convenção ou se o próprio regimento eles não trouxerem uma base muito clara disso, a proibição ela pode ser vista, assim, como essa sanção,
essa sanção indevida e acabar gerando um questionamento judicial, como na forma de uma ação de danos morais ou qualquer coisa nesse sentido. Porque essa cobrança, colocar em mora, ter protesto no nome, ter alguma questão, incluir em algum órgão de proteção de crédito, ela já é uma medida que já visa a satisfação desse crédito. Então, não é interessante que o condômino ele seja restringido de forma jurídica o próprio usufruto, o uso e gozo que está nos deveres dos condôminos por conta de uma situação dessa, sendo que a própria cobrança, se vier a ter algum processo judicial, alguma cobrança judicial também, alguma execução nesse caso, já constitui uma medida própria para a perseguição do débito. Exatamente. A Camila Rezende de São Paulo perguntou, doutora, muitas multas por mau uso das áreas comuns são anuladas na justiça. Quais erros os síndicos mais cometem na parte administrativa ao punir abusos no espaço kids, como uso inadequado dos brinquedos ou na churrasqueira, como excesso de fumaça, volume das músicas em excesso ou algum problema com os convidados, né? Que pode acontecer também, os convidados perderem a linha, e aí como é que você orienta os síndicos? Camila, também é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, na maioria desses casos em que há essa multa por parte do condomínio, né, na pessoa do síndico, são anuladas, muitas dessas multas, não é nem pelo conteúdo. Em 90% das vezes é pela forma. Então, ou seja, às vezes essa infração ela até existiu, realmente a pessoa fez uma coisa de forma equivocada, não prestou atenção e etc., mas essa multa acaba sendo anulada justamente porque o condomínio ele não observou o procedimento correto. Então, por exemplo, os maiores erros que a gente tem, que a gente vê muito quando trata desse tipo de situação, é uma falta de notificação clara, é uma ausência de uma prova mínima, é uma descrição genérica da conduta, a gente vê muito isso, é uma aplicação de uma penalidade sem contraditório e a própria ampla defesa, um fundamento mal indicado, na convenção do regimento interno. Essas são as principais situações que podem ensejar esse tipo de anulação, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que a Camila citou, né, da pergunta, no caso, por exemplo, de espaço kids ou na churrasqueira, muitas das vezes o que acontece é a pessoa falar, houve um mau uso, houve uma perturbação, um excesso de fumaça, mas a pessoa ela não detalha, ela não tem uma prova mínima, é só mesmo uma situação que às vezes é da própria pessoa, a pessoa tem alguma intriga, como você falou, são seres humanos, então acaba acontecendo, então às vezes é uma perseguição, então é insuficiente, esse tipo de argumento ele é insuficiente, então o ideal, no caso, por exemplo, desse, é individualizar mesmo a situação, qual foi a hora da conduta, a data certinha da conduta, se tem testemunha, se tem imagem, se tem registro, se tem algum dispositivo que foi efetivamente violado da convenção ou do regimento interno, e ter essa oportunidade de manifestação do morador, ter esse contraditório. Até porque, além de tudo isso, é uma comunidade. Então, as pessoas têm que sempre prezar por um trato mais respeitoso, um trato mais empático, mais amigável. Então, assim, sem todo esse conjunto probatório, sem todo esse estudo, essa multa ela fica realmente muito vulnerável judicialmente. Então, a orientação é muito simples. Não basta a pessoa ter razão. O condomínio ele precisa provar, ele precisa enquadrar corretamente a infração e respeitar o rito interno. Essa é a sustentação jurídica a essa penalidade. Tá ótimo, doutora. O Marcos Vinícius Monteiro, de Minas Gerais, perguntou: como o condomínio deve proceder em relação às imagens de câmeras no playground e no espaço kids? É necessário um termo de consentimento específico dos pais para o armazenamento dessas imagens, considerando o maior interesse da criança previsto na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso, exatamente. Inclusive, a LGPD ela tem um trato específico para menores. Se não me engano, até no artigo 14, ela trata dessa proteção específica no contexto das crianças, porque todas as imagens, isso não vale apenas para o contexto condominial, toda utilização de uma imagem de uma criança, um áudio, um vídeo, qualquer registro de uma criança, ela sempre tem que prezar principalmente pelo melhor interesse da criança. E esse melhor interesse, ele é abstrato de propósito, porque várias coisas ensejam, acabam recaindo
nesse contexto de melhor interesse. Segurança, mínima disposição, para que esse conteúdo está sendo gerado. Então, assim, num contexto de uma situação condominial que tem essas imagens para registro de segurança, para registro de controle, essas imagens elas são captadas e, apesar de serem, sim, imagens de trânsito pessoal, não é indispensável que haja esse termo específico para cada pai, porque imagine só, todos os pais teriam que ter um consentimento expresso específico. Às vezes a gente está falando de um condomínio que tem uma realidade de 100, 200, 500 unidades, cada uma dessas unidades com 3, 4, 5 crianças. Então, assim, é um pouco inviável até para poder armazenar e controlar todos esses dados. O que eu acho que seria mais interessante nesse caso, apesar de que é sempre bom de se resguardar, então é bom ter realmente esse termo, mas eu acho que nesse contexto condominial é mais interessante de que haja, na verdade, uma governança no uso desses dados e uma transparência. Ou seja, o condomínio tem que ter uma política clara de privacidade, avisos de monitoramento. Então, de novo, essas placas podem ser utilizadas sim, por exemplo, está sendo filmado, essa hora que está sendo filmada, colocar um asterisco, inclusive as crianças, deixar bem claro qual é a finalidade dessas gravações, que essas informações elas são limitadas. Então, assim, tem esses avisos, tem um controle também de acesso a essas imagens, um prazo razoável de retenção, ou seja, não deixar arquivada essa imagem para sempre. Então, assim, são algumas regrinhas que eu acho que são bem mais interessantes, visando um contexto condominial do cotidiano, ter todas essas regras, ter essa junção de regras e esse cuidado no trato das imagens. Isso vale não apenas para crianças, principalmente para crianças que a gente está tratando de menores, mas também para os adultos. É porque no universo que a gente se vê hoje, que nossos dados, nossas imagens, eles são utilizados à torta e à direita, até de uma forma indiscricionária, que a gente muitas vezes nem sabe. Eu acredito que logo num contexto condominial, são pessoas que se veem muito mais do que, por exemplo, familiares que moram distante. Essas pessoas estão no convívio muito mais direto, até pelo trato com essas pessoas, deixar bem claro, para que são feitas essas imagens, como elas vão ser utilizadas, quanto tempo elas vão ser utilizadas, ter todo esse contexto comprobatório que auxilie na condução, no armazenamento e na utilização dessas imagens, visando uma segurança, um controle de entrada. Por exemplo, a gente comentou hoje, mais cedo as meninas estavam comentando sobre a questão de controle em áreas específicas, que é muito interessante. Então, é sempre bom ter todos esses fatores que auxiliem nessa utilização, né? Principalmente quando se trata de menores. Perfeito, doutora. O nosso bate-papo foi muito esclarecedor e tenho certeza que você aí, que também está assistindo, eu tenho certeza que você gostou. No final das contas, as áreas comuns são o coração do condomínio. O equilíbrio ao gerir esses espaços não é apenas sobre aplicar multas ou cuidar da manutenção, mas sobre equilibrar o direito individual com o bem-estar coletivo. E deixo aqui meu muito obrigada às nossas convidadas por dividirem tanto conhecimento, tirar também as nossas dúvidas, né? E nos ajudar a encontrar esse equilíbrio na gestão das áreas comuns. Muito obrigada, doutora Ana Júlia. Muito obrigada, senhora Adriana, muito obrigada, nossas síndicas, muito obrigado, pessoal que está escutando aí em casa. Eu quero desejar uma boa noite a todos. Obrigada. Elaine Queiroz, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada, quero agradecer pelo convite, foi uma live muito enriquecedora, é um prazer estar aqui ao lado de profissionais podendo contribuir. Obrigada. Obrigada. Cláudia Smith, muito obrigada pelas respostas e pelo compartilhamento de conhecimento, né? Eu que agradeço primeiramente pelo convite e por poder estar participando de uma live que sempre aprendemos, né? Conhecimento nunca é demais e sempre nos aprimorando, o que é fundamental, né?
Um agradecimento especial também aos parceiros que tornam esse evento possível. A HR Digital, o Banco dos Condomínios, e a Condoasp, assessoria condominial. E, sem dúvida nenhuma, né, meu maior agradecimento vai aí para você, que nos acompanhou até agora e enriqueceu o nosso debate, enviando as perguntas no chat. E lembre-se de acompanhar a Pred News nas redes sociais e acessar diariamente o portal prednews.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso setor. O Meet dos Síndicos retorna quinta-feira com novos debates essenciais para elevar o nível da gestão condominial de ponta a ponta no Brasil. Eu desejo um ótimo descanso para todas, para todos os espectadores, um excelente uso aí das áreas comuns com muita responsabilidade, e a gente se encontra na quinta-feira que vem aqui no Meet dos Síndicos.